MRG, pra entreter, cinema, games e HQ, Creuza comanda tudo, na moral, vou te dizer, na podosfera não há igual Roberto Duque Estrada, babacando geral, Didi Braguinha só pagando pau, Afonso Solano, viajando, esse negócio de ET tá te fazendo mal, MRG, 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 MR, pode vazar robô, eu vou matar você. Melhor entrada do mundo, valeu MRG! Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 178 de videogame. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Flechada Solano. E diretamente de Brasília, Jogo Amo Peitos Braga. Que isso? Amo os meus peitos. Fiz uma parada que eu não fazia há muito tempo. Eu joguei baralho. Cara, demais. O melhor estilo Eric Bana da minha vida. Odeio baralho. Você odeia? Cara, cartas são uma das coisas mais chatas já inventadas. Cara, tá maluco, cara. Isso, cara. Eu acho muito chato, cara. Só uma teoria sobre carta. Eu acho que o jogo de carta, ele foi o ancestral dos nerds de hoje. Sem o jogo de cartas, não existiriam os nerds que nós temos hoje, cara. É mesmo? Cara, os jogos de tabuleiro começaram em cartas, cara. You know, baby. Eu concordo com o Joe que é um jogo de nerd, porque é um jogo que ele exige estratégia, pensamento, até matemático também, dependendo do que você tá jogando. Você tá jogando poker, né? Você tem que... Tem uma série de outras coisas que realmente exigem muito mais do cérebro da pessoa. Pois é, cara. Pois é, não, Sim, tanto que o lance do jogo de carta é que, assim, por mais que o jogo de carta tenha evoluído e se tornado o jogo do tabuleiro ou qualquer outro jogo, é igual ao macaco. O macaco evoluiu, se tornou ser humano, mas ele ainda existe. So, who is ready to make some science? E aí eu vim perguntar pra vocês, cara, qual jogo de carta seu, Bolota, que você prefere, cara? Buraco, cara. Buraco? Cara, Tu bota seu óculos na ponta do nariz? Cara, eu gosto muito de jogar buraco. Eu acho o buraco um dos jogos mais... Isso que o Afonso falou, você tem que pensar, você tem que contar a carta e tal. Mas o buraco fechado. Incongruência. Fechado é o que tem que... só pode bater quando tiver uma canastra limpa e etc, etc. Você, por exemplo, você tem o morto e você tem o lixo, perdão, e o lixo é só exposta a carta de cima. Então você tem que saber as outras cartas que estão ali pra saber se ela complementa o teu jogo ou não. Cara, eu fico puto porque eu sei que eu sou a minoria de não gostar de carta, acho carta chata e tal. Mas, por exemplo, às vezes você tá jogando algum jogo de videogame, sei lá, Red Dead Redemption, Far Cry, cara, no meio do Far Cry 3, ele te obriga a jogar uma partida de poker, sei lá, e eu muito puto, tipo, porra, eu não sei jogar essa merda. Aí o cara fica olhando pra você, tipo, your move, pal. Tipo, eu não sei me mover, eu não sei o que eu faço. Mas, olha só, eu vou fazer uma crítica aqui à sua criação, Afonso. Isso é uma falha do seu pai. Do meu pai? Apesar de eu saber que seu pai, ele é o John Marston, eu acho que ele foi muito complacente com você. A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. Meus amigos, no ano de 1996, uma heroína chegou aos videogames. Com seus peitos balançando, ela conquistou toda a comunidade de gamers em suas aventuras à la Indiana Jones. That belongs in a museum! Estamos falando de Lara Croft, que depois de um começo avassalador, caiu um pouco em jogos contestáveis e agora retorna num reboot, num novo respiro da Crystal Dynamics, Tomb Raider.
pela Square Enix. Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse desse majestoso retorno da heroína aos videogames. Olha lá, que bacana! Encontramos Laura, né? Tem que falar Laura. Porque ela é britânica e ela é uma Croft, né? Dá-se a entender que o pai dela é um grande aventureiro, um Indiana Jones, por que não? Don't call me Junior. Muito conhecido no meio, e ela está a bordo do navio Endurance em uma missão, pode ser considerada arqueológica, porque eles estão procurando o reino japonês perdido de Yamatai, que é casa da rainha xamã, rainha feiticeira, sei lá como você queira chamar, Himiko. E aí tem a equipe dela e tal, e quando eles estão se aproximando da ilha, acontece uma tempestade muito estranha, muito repentina. Não é novidade pra ninguém, a gente já viu isso em Lost. Exatamente igual. Pois é, rapaz, aí o navio afunda e Lara Croft, Laura, se perde de seus amigos, e ela vai encontrar nessa ilha algo muito mais complexo do que simplesmente tumbas e catacumbas para ela explorar, enquanto vai resgatar os seus amigos, né, que estão presos em uma confusão envolvendo uma gangue. Não, gangue fica feio, né? Não é? Uma gangue de náufragos malucos que estão envolvidos com o passado da ilha. E é isso aí, tudo que você precisa saber, porque é um mistério que você tem que resolver junto com Lara Croft. Didi Braquinha, meu amigo, você jogou Tomb Raider? Sim. É só isso, né? Tá bom. Isso você perguntou, não foi? Eu tô com o objetivo 2013 de ser uma pessoa mais objetiva, então eu tô respondendo, resumindo. Mas lusitano, né? Em Portugal é assim que você pergunta. Se em Portugal você pergunta a pessoa assim num show, tem alguém sentado aqui, o lugar tá vazio? Ele fala, não. Aí se você sentar, ele fala, minha esposa está no banheiro, está a voltar? Foi cagar. Cara, mas é muito específico, né? Tá bom. Quais são suas impressões sobre Tomb Raider, Lara Croft? Olha que bacana, cara. Eu tive a impressão inicial de ser uma espécie de prequel, né? Na verdade, contando como foi a primeira aventura da Teen Lara, né? Ela não é teenager, mas ela é um pitelzinho. You know what? I respect women. I love women. Eu achei bacana essa construção inicial da Lara Croft menos confiante, que isso não é uma característica do Tomb Raider, né? A Lara Croft, ela é aquela mulher que, desculpe o trocadilho, mas peito estufado, né, bicho? Ela chega nas paradas e ela sabe o que fazer. A original, a antiga, né, digamos. Exatamente, é a antiga mesmo. Então o lance dela era esse, sabe? Ela se via numa situação ruim, mas ela sabia o que fazer. E essa Lara Croft, cara, você vê que ela tem a essência da família dela, uma coisa que é falada durante jogos muitas vezes, que, cara, confia porque você é uma Croft. E ela meio que duvida às vezes que ela vai conseguir, que ela seja capaz e tudo mais, né? Dá uma dramatizada na história, que é muito bacana essa vulnerabilidade da personagem, e ela acaba passando uma verdade na hora de executar as coisas muito bacana, né? A maneira como ela se prende, a maneira como ela se pendura em movimentos simples. Inicialmente tudo é muito atrapalhado, assim, e bem mais realista, sabe? Tem essa, ai meu Deus, tô correndo, e se corta, e se fura, e tropeça, e dá 1000 cambalhotas enquanto rola no desfiladeiro. Ele trouxe uma realidade pra um jogo que não tinha, na minha opinião, realidade nenhuma, a começar pela gravidade, né, que os peitos. What the hell's wrong with you? O Diogo tá preso lá, né, Beto? Eu e metade dos ouvintes. Roberto Duque Estrada, você gostava da Lara Croft antiga? Você jogou os jogos antigos? Qual é o seu histórico com Laura? É engraçado, cara, porque eu joguei, né? Eu joguei quase todos os jogos do Tomb Raider, porque eu gostava muito. Inclusive o Underworld, que é o último, é um bom jogo, tá? É bem legal. Isso que o Diogo tá falando é uma coisa engraçada, porque assim, essa Lara Croft nova, ela tá muito boa. Opa! Mas desde que ela surgiu no Twitter final de semana, eu perguntei quem realmente era fã da Lara Croft. E eu percebi que todo mundo tem uma opinião sem ter jogado os jogos anteriores. Todo mundo? O filme, não, a maioria, né? Mas o filme, ele baseou muito a opinião que as pessoas têm da Lara Croft sem ter jogado, sabe? As pessoas têm uma impressão só baseada nos filmes. E isso foi uma coisa muito positiva pra mim nesse jogo, porque quando começou o jogo eu tava meio incomodado. Eu falei assim, mas essa não é a Lara Croft. Mas conforme você vai avançando, você vai percebendo que eles são muito fiéis ao personagem Lara Croft. E no final do jogo, você vê ali a Lara Croft que você quer. A Lara Croft que você tá acostumado, só que sendo mais real. It's
Eu acho que ajuda o fato da roteirista ser uma mulher, que o personagem feminino é bem trabalhado, inclusive é a filha do Terry Pratchett. Olha que curioso. Well, isn't that special? E você, Afonso Solano, que pelo visto não gosta de peito? Eu gosto de peito. É porque eu tenho a opinião de que quem gosta de peito muito grande é neném. Eu vou te dizer uma parada sobre peito grande. Nem sempre o peito grandão, gigantão e tal, o neném consegue pegar, cara. Pois é. Não, mas é porque eu acho que é uma coisa um pouco mal resolvida quando o cara gosta de peito muito grande. Ah, tá. Entende? Mas aí é assunto pra outra coisa. Sweet mother of God, what is the hold up? Bom, olha só. Eu nunca gostei da Lara Croft. Nunca gostei. Na época que o jogo saiu, em 96... todo mundo jogou por uma série de razões. Eu acho que teve muito um apelo masturbativo da personagem, que virou piada depois. A mulher com os peitos gigantescos. Come on, baby, let's do it again! E o jogo, ele foi inovador em sistema de jogabilidade na época. Sim. Essa mistura de combate e exploração, ela foi inovadora. Foi. Que é uma característica da Crystal Dynamics, que fez um dos jogos favoritos de Afonso Solano, que é o Legacy of Kain Soul River. Uhum. Das antigas, hein? É das antigas e é um jogo revolucionário, o Legacy of Kain Soul River. Então eu acho que eles fizeram a mesma coisa, cara, com o Tomb Raider novo. Ele é um jogo, na minha opinião, que aprendeu muito com o Uncharted, né? O Uncharted aprendeu com o Tomb Raider, quando ele saiu. Uhum. E fez uma coisa sensacional. O Tomb Raider agora, pra mim, claramente, ele viu tudo que o Uncharted fez e melhorou, porque o Tomb Raider ficou pra trás, ficou datado. Uhum. E ele levou isso, cara, a uma potência muito acima. É um jogo sensacional. Eu já digo logo, acho que a pessoa tem que comprar, cara, Tomb Raider. É um jogo que você tem que ter. Eu fiquei viciado. Tudo isso que eles falaram sobre a realidade da personagem, eu assino embaixo, não preciso repetir. Porque eu passei de uma pessoa que achava a personagem ridícula, fodona, escrita por um homem. O Roberto bem falou, os outros Tomb Raider, não sei se teve alguma mulher que escreveu, mas claramente era uma personagem que era um homem vestido de mulher. Uhum. Era uma mulher que batia de frente com exploradores homens, os caras tudo macacão e tal. Ela dava soco nos caras, o caramba. Esse Tomb Raider, você não pode ir de frente contra um cara, porque ela vai apanhar. E principalmente porque ela respeita o tamanho físico dela, né? Se fosse uma mulher malhadona, musculosa, o cara, você até aceita uma porrada e tal. A Lara Croft, ela é esmirradinha, magrinha. Ela só é atlética e ágil. Exatamente. Então ela vai dar uma porrada, né, Afonso? Ela pega a picareta dela, faz o pêndulo grandão, toma um embalo e sai uma porrada. Se ela erra, ela cata um cavaco, cara. Ela vai usando de técnicas furtivas, jogar areia na cara do cara e depois pegar uma pedra e dar na cabeça do maluco. O próprio arco é um símbolo da pessoa sem recursos. É o Rambo. É uma arma furtiva que depois você pode ir melhorando. É uma jogabilidade viciante pra caralho. A captura de movimentos tá de parabéns. Thank you. O modo como você descobre as catacumbas, então, e você encontra os puzzles, os problemas pra resolver, que não são puzzles do estilo Resident Evil da década de 90, que você olhava e, porra, como é que eu resolvo essa porra? Não tem nada a ver um cubo com o outro. Aqui tudo tem uma lógica, sabe? Você pode até demorar um pouquinho, mas é uma coisa usando a física. E não é idiota. Eu achei bom assim, não é aquele puzzle que você olha, sério? Nunca foi uma coisa prazerosa de se fazer num jogo do Tomb Raider. O tiroteio, nunca foi bacana. Eles conseguiram mudar demitiram alguém lá dentro. E a parada agora, cara, tá excelente. Eles criaram um esquema onde você tem um conjunto de armas, que essas armas vão te acompanhar até o final do jogo. Só que essas armas têm implementos e funções que elas são úteis e eficazes em situações completamente diferentes. E meio que é intuitivo, cara, sabe? É você ter uma escopeta, um arco e flecha, uma pistola e uma metralhadora. Acabou. E, cara, não cansa. Eles conseguiram criar toda uma evolução, né? Exatamente, uma evolução das armas dentro de um contexto muito bacana. Apesar de ter momentos de suspensão incríveis, como, por exemplo, ela pega uma arma da Segunda Guerra Mundial, sei lá, dos ingleses ou dos russos, e a última evolução da arma, ela vira uma K. Sobre esse lance de suspensão, que você citou bem aí das armas, jogo, tem umas coisas assim que te tiram e te trazem de volta. Eu não tô falando que é ruim, mas é porque eu acho que com tanto cuidado no jogo, por exemplo, você tem essa variedade de armas, mas você não as vê na Lara Croft quando você não tá usando elas. Sim. Quando você tá com arco e flecha, a escopeta e a metralhadora estão no cu dela, porque não tem aonde tá, sabe? É o mal do videogame, né? Realmente você tem algumas concessões ainda que você tem que fazer por conta até de salvar a memória, e também ela ia ficar...
é o mal do Duke Nukem na época, né? Quantas armas o Duke Nukem tinha? 20 carregando e tal? Damn, I'm good. Você ia ter que ter a bandoleira ali passando em volta do sovaco dela, do pescoço, e um monte de arma. Na hora que ela ia puxar uma arma, a outra vai prender e tal. E ia ficar uma parada complexa. Esse sistema de evolução que ela às vezes acha um baú, né, dentro de uma tumba. Aí pega um pedaço, olha, achei um pedaço que vou usar para upar a minha pistola. Como assim, né? Achou o que ali? As sidequests do jogo, cara, você tem tumbas, você tem coisas que você explora atrás de XP, aprimoramento e relíquias para você saber um pouco mais daquela ilha que você tá perdido, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo eles têm uma conexão com a história principal que faz falta, mas você também pode deixar de seguir eles. Você não tem necessidade de pegar. Se eu quiser mais imersão, eu vou para as tumbas, procuro as relíquias, procuro os mistérios, desvendo e vou saber mais coisas sobre os antepassados da Sam, a origem da ilha, etc. Se eu não quiser, eu vou ficar sem algumas informações que vão fazer falta? Vão fazer, mas não vão me limitar dentro do enredo do jogo, cara. O gameplay é divertido demais. Muito, sabe? E assim, e também você vai ganhando mais ponto de experiência pra você subir, porque é legal você subir o seu personagem e tá cada vez melhor, usar as armas boas, sabe? Você tem que aprender a upar o seu personagem, porque o jogo ele vai ficando mais difícil, vão aparecendo mais inimigos, inimigos diferentes. Isso é legal, cada inimigo você tem que se adaptar a ele, não é tipo todo mundo igual. A paleta de inimigos e modificações e estruturas novas e condições novas, né, novas regras pro seu jogo, ela não para de mudar até os últimos momentos do jogo, cara. Até o final do jogo você tá encontrando situações que você não tinha visto antes, passando por territórios e obstáculos que você não tinha encontrado antes. E, porra, então o jogo ele te força a estar sempre dando um refresh no teu cérebro. I have your brain scanned and permanently backed up in case something terrible happens to you. É aquela parada, você vai criando uma bagagem de obstáculos e conceitos e vai sempre acrescentando 0.5, 0.5, 0.5 no final, cara. O leque. Ah, leque, 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 leque. Okay, let's get out of here. O leque de coisas que você fez e você aprendeu é muito grande e muito bacana, cara. Então não cansa, mano. Roberto Hugo Estrada, um homem que acompanhou Lara Croft, sua carreira antiga da peitudinha, né? Sim. Qual robô você dá para a nova Lara Croft, estrelando aqui no sensacional Tomb Raider, A Survivor is Born? Então, cara, eu sou muito fã de uma franquia de jogos que é muito parecida com esse Tomb Raider, que é o Uncharted. Pra quem jogou todos os Uncharted, a história, os personagens, a jogabilidade, vai entender que ele é tão bom quanto o segundo Uncharted, mas ele é uma reunião dos melhores elementos dos 3 Uncharted, sabe? Tanto em narrativa cinematográfica, quanto em criação de personagens. Só que assim, eu não vou comparar, tá? Eu fiz até uma brincadeira, perguntei no Twitter pra galera, falei assim, e aí, vocês acham melhor, igual ou pior? E eu vi que as opiniões ficam bem divididas com relação a isso, mas eu acho que a comparação é injusta, porque esse jogo ele é uma evolução do que o Uncharted criou. Todo jogo que sai depois aprende, ou deveria, né, aprender com o seu antecessor. Esse Tomb Raider novo, o Afonso falou a frase, você tem que ter, você que gosta de videogame, você tem que jogar. Esse jogo é excelente do começo ao fim, ele te dá uma falsa sensação de realidade que é mundo aberto, que é legal, isso não é uma coisa ruim. Concordo. Tá? Da metade pra frente do jogo ele se perde um pouco, tá? Depende de você, mas aí tu sai da história e tal. Depende de como você joga. Mas ainda assim, em nenhum momento fica chato. E por causa disso tudo, cara, eu daria um T800, cara. Assim como o Exterminador do Futuro 2 é um marco para os filmes de ação, eu acho que Tomb Raider se transforma num marco dos jogos de aventura, cara. Você acompanha aquele personagem e tem uma coisa, hein? Não é só o jogo, não é só tudo isso que a gente falou. O mistério que você tem que resolver ali é muito divertido, cara. O tempo todo você tá tentando entender, cara, isso é ou não realidade? Como é que é isso? O que tá acontecendo? Quem é essa rainha? Por quê?
Então, assim, é um jogo excelente em todos os sentidos. Roteiro, gameplay, porra, o design, o jogo é lindo. Modesty is one of my girlish qualities. Tá muito bem acabado, o jogo tá perfeito. Você tem que jogar esse jogo. Didi Braguinha, e você, meu amigo, qual robô gigante você dá para Tomb Raider? Olha que bacana, que bonito, que elegante. E falando em elegância, o robô gigante que eu dou para Tomb Raider é um robô gigante de smoking. É um robô gigante espião. É um robô gigante com 2 nomes. James Bond. Seria se o James Bond tivesse um robô, seria o robô que eu daria pro Tomb Raider. Nossa. Porque eu gostei. Eu não sabia que robô espião tinha. Então eu dei o 007 robô. Awesome! 001. Eu acho que é uma construção muito próxima e que me agrada, porque eu gosto muito do, como diz o pessoal do Melhores do Mundo, do Tiririca Bond. Eles começaram a construir como é o 007 desde o início. Então, até ele se tornar aquele mito que é o 007 frio, que ele não tem sentimentos, entre aspas, o galante, pega todo mundo e o cara. Então, eu acho que o Tomb Raider ele vai para um caminho muito similar, ao ponto que ele quer, em teoria, chegar a Lara Croft que a gente conhece, onde ela encara qualquer parada, sabe dos desafios e encara de peito aberto, que seria uma maravilha pra todo mundo. Só que antes dela ser essa pessoa cheia de confiança, ela não era assim. Ela não nasceu cheia de confiança, então ela tem essa construção. Eu vi por esse caminho, achei muito bacana. Nice! Gostei também muito do gráfico, achei o gráfico, como o Beto falou, é espetacular. Meu ponto negativo vai pro multiplayer, que inclusive está sendo comentado por todo mundo. O multiplayer é péssimo, péssimo. Não precisava ter, é a pressão do mercado de que o cara fala, se eu publico um jogo sem multiplayer, pois é, aí eu perco valor no mercado, que é uma babaquice, mas infelizmente é assim que tá pautado. Então o cara faz um multiplayer meia boca, às vezes até terceiriza a produção do multiplayer e fica essa porcaria aí. Pois é, e o que eu vejo é que foi simplesmente isso, só para cumprir pauta, e então lançaram multiplayer. Mas não acho que o multiplayer tire a graça do jogo. O Tomb Raider tem um início também parecido com Far Cry, que é o lance de você ter um herói que não sabe que vai ser herói, e ele vai aprendendo pelo caminho, né, cara? Que o cara que nunca tinha matado ninguém, de repente ele mata. Cops don't like me, so I don't like cops. E aí ele começa a ver que, tipo, ele vai ter que fazer isso, né? A primeira morte que a Lara Croft faz, quando ela mata o primeiro cara dela, também é um drama, né? Ela fala, ela comenta e é um choque. Então, essa jornada, essa melhoria, eu achei bacana, mas não achei tão boa quanto no Far Cry, porque eu acho que ela se torna uma killer, né? Uma matadora mais rápido e do nada, assim, sabe? Muito fria, começa a matar pra caralho, não tem tanto pensamento. Quando mata um cara, tipo, porra, ela lê o diário do cara e ela mata o cara sabendo que o cara tem um filho, que o cara tá perdido, o cara podia estar... Não, ela chora, né? A primeira morte que ela... Eu entendo essa crítica. Só na primeira. Ela chora e tal, mas aí também você vai fazer a mulher chorar pra cada homem que ela matar? Não tô falando isso, mas eu tô dizendo assim, deveria ter na minha visão, tá, cara? Deveria ter um peso diferenciado. Ela vira e mexe, tá falando, ela tá tropeçando, ela tá comentando, ai caramba, Cassinho da meu dedão. Solta um comentário, sabe? Faz uma expressão, mata o cara numa parada de porra, coitado, eles estavam perdidos, mas eu não tive outro jeito, sabe? Senti falta disso, porque ela acabou de ler o diário do cara, ela sabe que o cara tá confuso. Ou seja, tudo que a gente já falou, eu acho que é um jogo muito bom, então fica aí o Double Agent 001. Afonso Solano, chegou a sua vez. Qual robô gigante você dá para Tomb Raider The Beginning? The Beginning, cada hora tem um nome, né, Beto? Pois é. Cara, eu vou dar um robô gigante mesmo. Eu acho que ele resume muito bem o que eu achei desse novo Lara Croft, que é o Optimus Prime. Before time began, there was the Cube. Tá bom, tão valioso quanto. Porque é o seguinte, eu dou o Optimus Prime do filme novo, da nova série dos Transformers, tá? Dos filmes do Michael Bay. Por quê? Porque ele pegou um personagem de desenho animado para criança. O design do Optimus Prime antigo era um design muito simplório, né? Um caminhão em forma de robô. E o Michael Bay transformou ele numa coisa muito mais realista. Você tem que fazer concessões, aquelas peças todas, onde é que elas vão parar quando o cara vira robô e tal. Claro, é uma brincadeira, é um filme também que você tem que se divertir, né? Não pode levar tudo a sério. Mas ele tentou levar o máximo que ele conseguiu ali, uma coisa real. Foi um reboot muito bem bolado, na minha opinião, dos Transformers. E o reboot da Lara Croft, pra mim, tá no mesmo esquema. Ele pegou uma personagem boboca, simples, escrita por um moleque de 14, 15 anos que não sabe o que é uma mulher de verdade. Boom, baby! E transformou numa mulher
de verdade, uma mulher que sangra, que se machuca, que não é... Ela é feminina, mas ela encara todos os desafios. Are there any women here today? Os trailers do Tomb Raider passaram a impressão errada, na minha opinião, de que ele tinha muito Quick Time Event. Cara, eu acho que ele diz que... Eu acho o seguinte, os Quick Time Events do Tomb Raider, eles são necessários para sua experiência cinematográfica do jogo. E não são feitos exagerados. São colocados no momento certo, no tempo certo e são divertidos. Exatamente, tô com o Beto nessa. Eu não acho, diferente do Beto, eu não acho que no final do jogo você vê a Tomb Raider clássica. E eu fiquei feliz de não ver. Você vê uma mulher fortalecida, não uma mulher macho. Come on, baby, let's do it again! Eu penso mais ou menos assim. Então é um jogo que você tem que clicar no link aí embaixo da MRG e tem que comprar se você quer jogar um jogo muito bem bolado, muito bem finalizado, um jogo de aventura sensacional com uma história muito divertida e muito bem feita. Kid, didn't your mom ever tell you not to play with giant killer robots? E no Matou Pilota de Gamers, meus amigos, senhor John Rambo, The First Blood, está retornando agora ao mundo dos videogames. Que isso? Aí. Pois é, saiu uma foto do jogo do Rambo que tá vindo. A produtora falou que não vai ser mais um desses jogos Mercenários, né? Outros jogos dos filmes que são... A Mercenários é outro filme, cara. Isso, o Roberto tá todo confuso. Não, mas porque tem o jogo Expendables baseado no filme, é um lixo. Damn, you're ugly. Geralmente, esses jogos baseados em filmes, eles são um lixo. Eu falei geralmente. Não, eles são um lixo. A não ser... A gente até discutiu essa porra um tempo atrás, né, Beto? A não ser quando o jogo vai numa outra vertente. Sai numa tangente, alguma coisa assim. Agora, quando ele segue o filme exatamente, eu dou 99,9% de chance de ser um lixo. Pois é. E aí saiu a foto e eu pergunto, Afonso Solano, você mata ou pilota um jogo em primeira pessoa do Rambo que atravessa os 3 filmes em sua história? Olha aí. Eu vou só dizer uma coisa que me deixou muito triste ao final de Rambo. O fato do cara ir morar com o pai. Tá falando do novo filme, do último filme do Rambo. Cara, tipo, vai alugar uma casa, cara. Morar sozinho, caralho. Tem 60 anos. Tá com saudade, jogo, do pai. Ah, não. Então visita, cara. Não vai morar. Bom, olha só, é engraçado, o personagem do Rambo, ele, quando a gente pensa nele, a gente pensa no cara atirando realmente, aquela galhofa toda, virou galhofa, né, mas na verdade era um filme muito sério, o primeiro filme, e a gente pensa, poxa, isso aí vai, eu falei, poxa, isso aí vai servir pra um jogo de tiro, e a gente acabou tendo jogos que se inspiraram em momentos da série Rambo pra fazer grandes sequências, por exemplo, o Far Cry, que falamos outro dia, é um puta jogo que tem tudo a ver com Rambo, o arco e flecha, eu joguei, 80% do jogo com arco e flecha, né? Você põe a cara. Cara, eu posso mandar uma coisa pra vocês? Eu fechei o Far Cry sem o arco e flecha. Ah, Diogo, sai daqui. Eu não consegui achar, cara. Sai daqui, Diogo, sai. Você tá maluco, Diogo? Puta que pariu. Eu só joguei uma missão lá que era pra destruir o deus lá, a deusa maluca. Nossa, por que você é assim? Eu não achei o arco, cara. Eu não consegui pegar, não achei, bicho. Como assim não achou? Tá lá pra você comprar. Pra comprar? Então, gente, vamos falar do Rambo? Que tal? Olha, então eu não piloto um jogo do Rambo, porque, primeiro, do primeiro filme, ele matou um cara, no primeiro filme. Todas as outras pessoas, um cai do helicóptero sem querer, e as outras pessoas acabam se fudendo, ele não quer matar ninguém. Eu acho meio complicado. Ele feriu tanta gente que a contabilidade das feridas daria uns 10, 15 mortes. Mas aí que tá, o Rambo do primeiro filme, ele é o Cloverfield. Ele é um cara assustado que sabe machucar os outros. Então, né, você pressiona aquele cara ali e ele acaba causando um estrago. Como é que você vai fazer só uma sequência dele atirando na cidade que nem maluco, sem matar ninguém? Explodindo o transformador, né? Explodindo o transformador. Sei lá, eu acho que vale a inspiração para outros jogos. Agora, um jogo do Rambo, pegando 2 e 3, botando o cara atirando nos... Sei lá, cara, não pilota não.
Diogo Braga, meu amigo, você mata ou pilota um jogo do Rambo? Eu primeiro vou pilotar aqui a nova gíria criada por Afonso Solano, que é poça. Poça? E ela funciona muito bem quando você quer evitar alguma coisa. Você fala assim, não, poça não. Aí não fala poça, não. Significa que você quer evitar, ou você vai pular por aquilo, ou você vai desviar. Boa. Entendeu? Então, galera, poça, por favor, ajudem aí a gente a divulgar. Que vai lá no INPI registrar essa porra. Não, agora, sem brincadeiras, apesar de ser um programa de entretenimento. Agora vamos falar sério, velho. Cara, eu gosto muito do Rambo. Eu acho que o Rambo, ele tem tudo pra ser um jogo super violento. Mas tem que realmente, o Afonso falou uma parada que eu não tinha parado pra pensar. Ele mata muito pouca gente, né? A não ser que ele faça um jogo de aventura em primeira pessoa, no estilo Far Cry, só mais scriptado, sabe? Que tem aquela, a queda dele do penhasco, sabe? Tem que fazer a construção das armas, preparação de armadilha. Isso funcionaria bem, né? Tipo, eu consigo imaginar um Far Cry aleatório, entendeu? Será que ele no Vietnã, então? Umas lembranças dele no Vietnã? Mas é engraçado que o nome ele já dá meio que uma guia, né, cara? Então a preocupação é essa. Se o Didi fosse chamado pra produção, eu iria pela linha do Rambo 4, que é muito mais bacana. Você tem uma quantidade de coadjuvantes maior, fodões e tal. É muito mais sangue e pro público mais recente, né, que tem um apelo do mercado, né? Você tem mais gente que viu o Rambo 4. Agora, se fosse pela minha escolha, eu ia pro Rambo 3. Eu gostaria muito de jogar aquele jogo do bode. Do bode morto, sabe? Que você tem que pegar o corpo do bode e jogar dentro de um cesto a cavalo. São, sei lá, 100 pessoas pegando. Não lembra dessa porra no Rambo 3? Cara, o que você tá falando, cara? Aquele jogo que o Rambo 3 joga, lá quando ele chega no deserto, tem que pegar um bode morto, sei lá. Junto com os talibã? É, esse daí, cara. Cara, que memória. Imagina aquilo num videogame, cara. Deve ser foda. Pô, excelente. Esse é o multiplayer do jogo. Roberto Estrada, você que eu gostaria de ver na montagem de Rambo. Tá aí, tá a dica aí pra todo mundo. Awesome! Quem sabe aparece lá no Facebook do Matando Robô Gigante. Você mata ou pilota um jogo de videogame para a geração futura, né? Cara, eu mato. Eu mato porque, assim, o Rambo, ele tá na cabeça de algumas pessoas estilizado como a cena dele atirando e tal, só que eu sempre gostei do lance do Rambo, que é o seguinte, o filme todo, pra mim, era de um cara que se culpa por ser o único sobrevivente de uma unidade do exército, sabe? E isso é maneiro, tanto que tem aquela cena final lá, que todo mundo brinca porque não entende porra nenhuma que ele fala, porque é o Stallone fingindo que tá chorando e falando e... Ah, você tá maluco, essa cena é muito boa. Não, o que eu tô zoando é o seguinte, nego fica brincando que não dá pra entender o que ele fala, eu acho a cena muito boa. O cara falando, os pedaços dele, cara, estavam em mim. Pois é, então, aí que tá, o Rambo, cara, se você acha que o Rambo é só um filme de tiroteio e tal, você não viu o Rambo, sabe? O lance é esse, na minha opinião. Veja o filme 1, né? Pois é, ele é um filme, cara, sobre um cara em muito conflito, sabe? Que tá tentando fugir dele, mas ao mesmo tempo ele tem que fugir da sociedade que tá querendo culpar ele. Então, assim, é um filme muito psicológico, muito mais do que um filme de tiro, dessas coisas todas. Eu acho que você ia perder essa característica que é muito importante na história do Rambo, que é o lado psicológico, sabe? Já sei. Se a gente tivesse um jogo do Rambo, então, na onda do Heavy Rain, olha que legal. Caralho, perfeito. Era isso. Tinha que ser. Nessa linha que o Beto falou, que deixou o filme chatíssimo do Rambo 1. Excelente. Uma parada que eu achei, uma crítica e uma sugestão, inclusive, amigos, Rambo, qualquer coisa do Rambo não pode ser em primeira pessoa. Porque em primeira pessoa a sugestão é que você é aquele cara. E eu não quero ser aquele cara com a arma. Eu quero ser o Rambo. Então, terceira pessoa, por favor. Eu quero ver o Rambo se mexendo. Ah, entendo. Você quer que seja uma experiência, então, menos intimista do que em primeira pessoa. Não, mas a questão, na minha visão, é o seguinte, cara. Quando eu estou pela visão da pessoa, sou eu jogando. Que ele é o meu cara. Quando eu estou em terceira pessoa, eu estou jogando com aquele personagem. Ah, que engraçado. Entendeu? Então é muito simples. Se eu sou o Rambo, cara, me bota em terceira pessoa, porque eu quero ver o Rambo mexer, cara. Que louco. Por mais que eu esteja controlando ele, eu quero ver o cara dar um tiro, eu quero ver o cara dar uma facada. Mas tá vendo, Diogo? É por isso que eu acho que não pode ter um jogo do Rambo, porque sempre que fala de Rambo, eu quero ver ele dar tiro, eu quero ver ele dar facada. Não é isso. O Rambo não é sobre isso, gente. Cara, você vai me desculpar, existem 4 filmes do Rambo. 90% dos filmes é ele dando tiro e facada, cara. Também é sobre. Não tem como fazer isso. Tipo, falar que é um filme psicológico. Mas isso no 2 e no 3, né? No 2, no 3 e no 4 entra mais. É porque o primeiro filme do Rambo, cara, ele
puta, ele é muito foda, assim, por causa disso, sabe? Todo o lance do conflito e tal. Aí depois eu concordo, virou aquele lance de segurar aquelas armas de helicóptero na mão. Vocês estão falando aí, acho que eu tô voltando atrás. Tô voltando atrás. Porque assim, se a primeira... Claro que é um jogo utópico, né? A gente sabe que não vai ser bem isso, mas se a primeira fase for uma espécie de introdução, tutorialzinho, entendeu? Que você não vai matar ninguém, mas você tá perdendo os controles e tal, o cara enlouqueceu na cidade. Aí você passa lá, de repente, pra um flashback. O cara tá no Vietnã. E aí você pode jogar missões com o John Rambo no Vietnã, com o arco e flecha, no estilo que o Diogo não jogou, no meio do mato, com arquinho e flecha, e aí você dá flechada na cara do maluco e tá infiltrando na base, que nem no Far Cry que a gente fazia, sabe? Aquelas missões de infiltração. Talvez se for evoluindo, aí, porra, passa pro Rambo 2, que ele vai lá resgatar os POWs, né? Os caras ficaram pra trás, de repente você inventa a desculpa de botar... Ele vai, na verdade, pra fotografar. Pode atirar, Rambo. E aí o Rambo não aguenta. Stop treating me like I can't handle myself. Tem que dedo no gatilho, aí de repente no terceiro ele junto. Mas é complicado, né? Já pensou, ele é amigo dos talibãs, olha aí. Ele é amigo dos talibãs no terceiro Rambo. Pois é, cara. Cada época tem a sua, né? Sua demanda. Sei lá, se fosse feito por uma galera boa, você acha que até tem como fazer uma história legal, uma evolução do personagem, culminando no Rambo 4, que ele tá dando flechada na cara e cortando a garganta do maluco com a mão. E ele tá bem Batman no quarto filme, né? Você não vê como ele chegou lá, mas que ele tá lá, tá. Interrompemos nossa programação para uma palavra dos nossos patrocinadores. Didi Braguinha, você se lembra das aventuras de Aguinaldo Boaventura? O cara que tem aventura no nome! Pois é, rapaz. A Icatu Seguros voltou aqui no MRG pedindo para nós falarmos que já está no ar o 2º e o 3º capítulo do game Vivendo e Aprendendo. Lembrando que no MRG 176 a gente falou sobre o primeiro capítulo do jogo do game Vivendo e Aprendendo. E lá naquela discussão, naquele papo sobre o primeiro capítulo, cara, o Afonso ficou com aquela dúvida se a Icatu Seguros cobriria um desastre com um meteoro vindo do espaço, maluco. E ele perguntou, pô, será que a Icatu cobre? Roberto, a Icatu mandou avisar pra gente e pra todos os matadores ficarmos tranquilos, porque a Icatu Seguros cobre qualquer desastre com meteoros. Pois é, Diogo, alguns seguros da Icatu cobrem sim o meteoro, então assim, a gente pode ficar tranquilo, porque do jeito que tá caindo o meteoro na Terra, se cair na sua cabeça, meu amigo, Icatu Seguro tá lá por você. Inclusive, Beto, o Aguinaldo Boaventura aparece agora nesse capítulo 2, numa cena lá, ele tá no futuro, num bar, e nesse bar tem uma galera apostando numa corrida entre meteoros e aerolitos, mano. Esse jogo da Icatu, o Diogo, ele é cheio de referência nerd, cara. Pois é, não, uma parada que é bacana fazer também, fica a dica aí, é procurar explorar a tela toda que você tá, porque muitas das coisas são clicáveis, né, você pode mexer em várias coisas com interação, e essas interações elas vão variando, conforme algumas de suas escolhas e conforme os cliques que você dá. Então, pô, se você tá jogando, começa a dar uma explorada que é uma boa. E no primeiro episódio, Diogo, tem aquele lance lá, que o Boaventura, ele vai pro futuro, e aí ele encontra ele mais velho, encontra o filho de um amigo dele, não sei o que, aí quando ele volta, ele vê, né, as repercussões das atitudes que ele toma hoje no futuro. Então ele começa meio que a aprender, porque tem aquele lance do jogo, né, você vai se educando com as necessidades. Por que você precisa de um seguro pra isso, pra aquilo, não sei o que. E nesse segundo e no terceiro, cara, tem uma reviravolta, assim. Olha! Tem esse lance dessa referência ao Guia dos Mochileiros também, né? Que ele vai no restaurante no fim do mundo. E depois, cara, o jogo agora ele tá tendo reviravoltas na história. Assim, eu não vou falar porque não posso dar spoiler. Lembrando, Beto, que é um adventure game, um point and click, ou seja, não é um jogo que demanda do jogador uma experiência como gamer hardcore. Você, não sei se eu vou querer jogar, é mais tranquilo, é light, é point and click, super divertido, na boa, dá pra jogar tranquilo. E é totalmente nacional, Diogo. Se você olhar lá... Pois é, bem lembrado. Pois é, ele tem os gráficos, eles são todos estilizados. Você clica aí, www.vivendoaprendendo.com.br, tá aí o link aí embaixo na postagem, feito por uma galera completamente nerd, assim. Se tu olhar as referências, a forma que o jogo é e tal, dá pra perceber isso, sabe? Eu acho que vale a gente ressaltar aqui na trilha sonora, que é muito bacana. Sobe rock and roll.
porque é maneiro, né? Porque no primeiro jogo tem mais aquele climinha no ar, né? Aquele clima de inspetor e tal. E agora que a coisa tá ficando mais tensa... Que ele continua a investigação, né? E, tipo, a parada vai se focando no objetivo e etc, né? Pois é, a tensão vai crescendo, assim. É muito legal, cara. Mas pra você que quer ter uma noção melhor de como é que é o jogo, dá uma entrada lá no Nerd Player, cara. Eles têm lá, mostram umas imagens do jogo, o Jovem Nerd fala um pouquinho também. Que você garante, além de tudo, Diogo, badges que você pode compartilhar no Facebook lá com seus amigos, mostrar que você está se preparando para um futuro melhor do que eles. E se você tiver uma dúvida maior e quiser investigar, assim como Aguinaldo Boaventura, entre em www.vivendoeaprendendo.com.br. There's a letter in your mailbox. Afonso Solano, estamos nos e-mails. Estamos nos e-mails. Achei que você fosse começar com um grito da Laura. Ela grita demais, né? Grita o tempo todo, tadinha. Você ficou excitado com os gritos da Lara? Não, ainda é um videogame, ainda não dá pra ficar excitado com um videogame. Ainda não, porque ela é uma mulher bonita. Assim, eu não digo isso com machismo, mas assim, eu sou um homem. Apesar do que o Roberto e o Diogo dizem, eu sou um homem e eu tenho necessidade. Então, quando uma mulher, ela faz certos sons, eu como macho, eu tenho reações de macho. Minha testosterona borbulha. Tá bom. A sua não, você é mais evoluído que eu, aparentemente. Você que é mais evoluído do que eu também, você pode mandar um e-mail para o Matando Robô Gigante através do matandorobogigantes@matandorobogigantes.com. Sim, sim. E ou você pode falar com a gente no facebook.com/matandorobogigante ou nas redes sociais, Twitter, @Afonso Solano com 2Fs, @BetoMRG e @DiogoMRG. Muito bom, muito bom. Sabe onde você pode também falar com os matadores essa semana, meu querido ouvinte? Onde será, Roberto? Onde será? Talvez no Shopping Leblon. Meu Deus do céu! Agora, dia 24/3, que vai cair no domingo, estaremos dentro da livraria Travessa do Shopping Leblon a partir das 14 horas. A partir das 14 até o shopping fechar. Estaremos fazendo o que, Roberto? Estaremos acompanhando, autografando, participando do lançamento de O Espadachim de Carvão. Então você apareça lá pra bater um papo com a gente, tirar uma foto, dar uma risada. Então se prepare, tá aí embaixo, você pode entrar em espadachimdecarvão.com pra você ver o endereço certinho, lá na Travessa do Shopping Leblon, dia 24, agora domingo. Você pode, se quiser, comprar o espadachim pelo link do MRG, que a gente ganha aqui a comissão também. Sim, sim, a gente agradece. Isso, a Creuza agradece, o trabalho fica mais fácil e... Mas olha só, chegou o momento de falar do prêmio F5. Quem foi que ganhou? Foi o Samuel NRP. O que ele disse quando ganhou? É tipo uma comemoração, entendeu? Mas como ele botou muito H, é engraçado como é que é a interpretação de texto, né? Pra mim parece que ele tá perdendo a animação ou caindo num buraco, tipo ele... Entendi. Não, mas eu vejo como uma celebração. Sabe? Pode ser também, com os dedos indicadores assim apontando pra câmera, tipo... Tá bom, então emenda aí, aproveita e lê o e-mail de U. Carvalho. É tipo uma versão do artigo, sabe? Seria O Carvalho. Não, é O Carvalho. Exatamente, um homem cara de pau. Ele começou aqui falando sobre o Far Cry 3, que foi o nosso último episódio de games, né? Isso. Ele falou assim, ó: esse jogo é fantástico e olha que eu não gosto muito de FPS. O maior problema, na minha opinião, é o mesmo de Tomb Raider. Personagem passa de assustado e indefeso para um maluco homicida muito rápido, tirando a primeira morte e talvez a última, as outras são um pouco mais frias. Seria legal se tivesse umas falas do próprio Jason depois de matar algumas pessoas, dizendo sobre as dificuldades de assassinar. Depois ele poderia falar sobre como estaria mais fácil e no final já está fazendo piadas. Assim poderíamos sentir melhor a transformação do personagem, mesmo não seguindo diretamente as missões da história. O Diogo até comentou isso agora falando sobre o Tomb Raider, né? Assim, quando eu ouvi o Diogo falar sobre Tomb Raider, eu concordo e já vi outros reviewers falando também que a progressão dela, depois que ela sente a primeira morte, das outras ela
Ela sai matando. Agora, eu não senti problema porque, meu irmão, naquela situação, eu, como jogador, eu tava tão indefeso quanto a Lara Croft. Foi a primeira vez que eu joguei como uma personagem feminina e eu realmente encarnei na personagem. Não sei se você também encarnou desse jeito, Beto. Cara, assim, eu concordo com esse ponto de vista, porque ainda é um jogo de videogame, sabe? Você não pode perder muito tempo desenvolvendo esse pequeno detalhe, sabe? Senão o jogo teria que ter meses pra no final dos meses ela tá acostumada a matar. Porque ela grita, ela tipo, às vezes ela acaba de atirar num monte de gente e ela fala tipo assim, oh my god. Você vê que ela tá perturbada, mas eu também entrei no clima do seguinte, se eu não matar, esses caras eles vão me matar ou pior. E esse pior fica subentendido, porque ela é uma mulher sendo perseguida por homens, sim. Então existe um tom ali muito mais perturbador. Se ela não se defender, se ela não pegar uma pedra e der com a cabeça no cara, sei lá o que esses caras vão fazer com ela. Então eu me vi nessa posição de tipo, cara, beleza, matei o primeiro cara, foi horrível, mas eu não senti que ela lamentou pela morte de uma pessoa. Ela lamentou porque, tipo, é uma situação de merda e agora eu vou matar todo mundo, cara. Eu concordo com você, Afonso, mas eu acho que assim, a gente até comentou no Tomb Raider, né? Isso vale pro Far Cry também, sobre como os jogos pegam outros jogos e eles vão evoluindo, né? Essa é a construção que a gente espera dos jogos que vão saindo, né? Aprendendo com os antigos. E tem um jogo que eu acho um jogo super valorizado, tá? Que é o Spec Ops The Line. Mas ao mesmo tempo, ele trata esse lance do personagem principal matar as pessoas sem sentir isso de uma forma muito boa. Eu acho que o grande valor desse jogo tá em ele criticar você como jogador e não se importar em matar o tempo todo. Sim, ele faz isso. Esse jogo, Spec Ops, ele faz essa brincadeira, sabe? Assim, cada morte que você faz no jogo, ela tem uma consequência. E isso afeta você, o jogador, tanto quanto o personagem dentro do jogo. Então eu acho que assim, o videogame ele já mostrou que dá pra você evoluir em cima dessa parada. Tanto que eu acho que a Lara Croft evolui melhor nesse ponto do que o Jason do Far Cry. Eu concordo que ele começa bem mulherzinha, ai, né, e tal. E aí quando você pega a primeira arma, você pode sair matando todo mundo. Mas aí, de novo, você tá dando controle pro jogador. Então o desenvolvedor não tem como... Se o cara acabou de dizer pro Jason, você tá aqui sua arma, aí o Jason olha pra arma tipo assim, poxa, mas eu não sei usar direito e tal. Assim que ele larga você, se o jogador quiser apontar pra um tigre e começar a atirar no tigre desvaradamente, não é o desenvolvedor não é o personagem que tá fazendo isso mais, é você. Então é muito difícil você dirigir um jogo emocionalmente se uma vez que você largue o controle, o jogador faça o que ele quiser. Não, então, mas é isso que eu tô falando, sabe? Eu acho que hoje em dia dá que o Spec Ops The Line ele faz isso, tem até um livro que analisa esse contexto do roteiro que o Spec Ops The Line fez, sabe? Que todas as suas mortes afetam não só o personagem no final, mas afetam você, conforme você tem uma escolha de finais lá. Então, assim, já foi feito, né? Já mostraram o que dá pra fazer. Mas eu acho que, assim, ainda é um jogo de videogame. Se você ficar parando toda hora, você não dá o fluxo que o Beto sempre fala às vezes, né? Você falou no Far Cry, Beto, no episódio passado, mas tirar as armas enferrujadas. O Diogo e o Afonso estão reclamando, mas o Roberto questionou, isso não dá uma velocidade maior? Na hora até contestei, mas o Roberto tem razão, isso dá um ritmo maior ao jogo, não vai ficar travando toda hora. Imagina se a Lara ou o Jason, toda hora que matasse o cara, tipo, oh my god, I took a life e tal, né? Será que não vai ficar meio meloso? É muito difícil, cara. Roberto Custada, chegamos na hora da pérola do episódio de hoje. E a pérola do episódio de hoje nos mostra algo muito importante. Olha só, quem mandou foi Daniel Lopes, que diz... Lopes é nome de animal, parece, né? Nome de animal de RPG? Tipo, você acabou de encontrar um Lopes, não? Um Lopes. Algum animal assim peludo. Talvez eu esteja lembrando de lupus, que tem a ver com lobo, deve ser. Alguma coisa assim. Bom, o Daniel disse que tá ouvindo o MRG de games, sobre o Far Cry. Quando eu cheguei naquela parte, falei assim, aê, galera, vamos pra geração. A gente tava falando sobre drogas, né, Beto? Dorgas. Sim, tava falando sobre o jogo, tá. E aí, o Daniel falou aqui, ó, vamos para a geração é uma gíria inexistente e horrível, que eu realmente acho que ninguém usa. Mas meu pai achou que era sério. O pai dele chegou e ouviu exatamente nessa parte. E aí eu tomei um sermão por culpa de vocês. Então, Beto, o que a gente aprende sobre essa situação? Qual a pérola de hoje? Pensando. Cara, eu acho que a gente aprende que o energia é melhor ouvido no fone. Também acho. Eu concordo 100% com você. Porque fora de contexto, algumas
coisas podem ser mal interpretadas, olha aí. Exatamente. Eu só acho estranho o seguinte, é uma gíria que ninguém usa realmente, tanto que o Roberto e o Diogo fizeram piada comigo agora. O pai dele entendeu na hora, né, cara? Não é meio estranho? Será que o pai dele é um drug lord? É secretamente? Já pensou? Já pensou, cara? Já pensou, Lopes? Pergunta pra ele, pergunta se você vai herdar o reino dele de venda de drogas no submundo. Tá bom, mas fica aí a desculpa do MRG se a gente causou uma situação... Exato. Uma situação talvez indiscreta aí entre você e o seu pai, não... Chama seu pai agora. Ó, oi tio, tudo bom? Vamos chamar de tio, né? Oi tio Lopes. Dá oi pro tio Lopes, velho. Oi tio Lopes, tudo bem com o senhor? Bom, a gente queria dizer que seu filho não usa droga. O Daniel é um rapaz direito, um rapaz bacana, que ouve podcast, se enriquece a mente, ao invés de estar lá fora fazendo besteira. Isso, e foi fora de contexto que o senhor entendeu a frase que a gente falou. A gente, na verdade, estava criticando as drogas. Isso. Estava criticando tudo isso que as drogas geram no mundo. Então, desculpa aí, tio Lopes. Tire o Daniel do castigo, ele não merece. Ele é um bom menino. Ele é um bom menino. Ele ouve MRG, ele é um cara legal. O senhor também.